Olha, então, falando sobre a linda tragédia de Sabaody em One Piece, do nosso querido YouTube, né? Danael Fernandes. Likezada. Um HD do padrão aí, que o YouTube tá metendo esse louco de fazer HD Premium, né? Só pra poder foder o original. Vamos lá, né? Sabaody. Sabaody, né? Um dos melhores arcos de One Piece disparado, né? É uma trinca muito boa, né? Que eu gosto demais, que é Sabaody, Impel Down e Marineford. É o que eu chamo de a merda prestes a acontecer, aí a merda iminente de dar merda, e depois a merda acontecendo, né? A trinca de arcos que vão destruir o emocional do fã. E vai mudar One Piece pra sempre, basicamente. É maravilhoso como foi construído, como acontece os desfechos, né? É porque muita gente que começa One Piece agora já começa tendo de cara muitos spoilers do que vai acontecer. É Mary pegando fogo, os companheiros do Luffy sendo separados em Sabaody, tá ligado? Ace morrendo e os caralho. Futuramente vai ter muita gente sendo spoilado pelo Gear 5 e por assim em diante sempre vai ter até chegar no One Piece, que vai ser o maior spoiler da obra. Infelizmente não vai ter ninguém que não saiba o que é o One Piece quando sair, né? Futuramente. Isso impacta, não vou dizer que não impacta, e muita gente. Realmente acontece. Só que quando você tá vendo pela primeira vez, não tá tomando esses spoilers, né? Se você conseguir essa experiência, é fantástico, eu recomendo, né? Porque foi a minha experiência. Quando eu estava assistindo One Piece, foi muito tempo atrás, então não tinha tanta coisa na internet ainda sobre a parada, e eu só evitava, não era tão difícil de fazer como é hoje em dia. Então eu consegui, né? Na época que eu tava vendo, comecei a ver de novo, né? Porque eu vi One Piece quando eu era pequeno no SBT, depois fiquei muitos anos até voltar a ver de novo, né? Eu tenho internet, aí ficava vendo as coisas meio avulso, até que eu peguei para poder ver desde o começo. E quando eu comecei a fazer isso, tava começando a Ilha dos Tritões, né? Os atuais de One Piece. E eu cheguei nisso daí, eu não lembro exatamente quanto tempo. Mas eu não tomei spoiler nenhum na parada. Isso é fundamental na minha experiência, talvez. Porque, cara, quando você tá vendo essa porra, mesmo você está sabendo que... Tipo assim, eu não dá pra dizer que eu não tomei, né? Porque eu sabia que o pessoal ia estar bem e não ia morrer, por exemplo. Quem tava no semanal de One Piece e viu o pessoal ser separado, deve ter ficado em choque. Porque, e aí, aconteceu o quê? Todo mundo sumiu, evaporaram da tela. Mas mesmo eu sabendo que eles não morreram, quando eu vi o episódio eu fiquei, tipo, devastado que nem o Luffy. Não ao ponto de chorar, obviamente, mas, tipo, muito em choque, porque... Que caralho que aconteceu agora, porra? Que porra foi essa, tá ligado? É o tipo de coisa que você não espera mesmo. Tipo assim, é diferente quando você acompanha uma obra que tem mais violência, né? Que tem muito mais temas sérios acontecendo com uma maior frequência, porque o seu nível de insegurança tá sempre mais alto. O One Piece não é assim, tá ligado? Por mais que você tenha momentos sérios na obra até aquele ponto, você não tinha realmente algo que chegasse a te assustar com o desfecho do que diabo podia acontecer com personagens, tá ligado? Não tinha. Nem Enies Lobby, que até aquele ponto tinha sido a parte mais séria e tensa da obra, foi assim. Nem quando o Luffy perdeu pro Crocodile em Alabasta, que parecia que ele ia morrer, foi assim. Então, cara, quando essa porra rola, mesmo você sabendo que todo mundo tá bem, 200 episódios depois, você fica... Porra, Oda, o que você tá fumando, homem? Que é isso, caralho? Então, essa atmosfera que vem isso daí, depois você é jogado com a emergência fodida do Ace, você fica, puta que pariu, que é isso? Não para de vir coisa, né? É foda, porque qual é a ideia? Pô, ele tá indo resgatar o irmão, ele vai fazer o inferno nesse lugar, vai resgatar o irmão e beleza. Todo o arco de Impel Down é construído pra isso. Enquanto o Luffy vai descendo e se fudendo cada vez mais no lugar que é basicamente impossível de sair, o Ace que tava lá desencontra e sobe, tá ligado? Quando isso acontece, ele chega lá onde o Ace tava, atrasado, é o primeiro soco que você toma no estômago, que é tudo em vão. Ao mesmo tempo que começa a criar em você a expectativa da guerra iminente, que você vai saber que vai desenrolar mais fora com o Marineford, você fica, caralho, o que tá acontecendo? Por que tá dando tudo errado? Que porra é essa, velho? Aí você se agarra às expectativas de que vai dar tudo certo. Por quê? Porque é One Piece, ninguém morre em One Piece, e porque é um shonen. Então, tudo tem que dar certo. Aí vem Marineford, e não dá certo.
Cara, é maravilhoso toda a construção de tudo isso daqui. Começa em Sabaody, né? Serve muito pra evoluir todos os personagens, obviamente, né? Mas principalmente o protagonista, que é fundamental. Então, cara, é um arco primoroso. Sei lá, não sei se da época do maior auge do Oda de escrita, por exemplo, não dá pra falar e cravar isso não, né? Sempre alguém vai ter algo que gosta mais do que não em algum momento em One Piece, mas eu particularmente acho que ele tava inspiradíssimo nessa época, velho. E eu vou começar aqui a ver o que o Daniel vai falar, senão eu vou ficar enrolando pra sempre, né? YouTube, vamos falar sobre a deliciosa bagunça que é o arquipélago de Sabaody. Então, né? Eu tô há alguns anos meio que... Bagunça mesmo, é porque... Você para pra pensar como que é estruturado esse arco, tá ligado? Começa tudo bonitinho, os negócios lá, aí você já cai nos papos mais tensos de escravidão e um monte de desgraça envolvendo o Teriubito e os caralho, tá ligado? E a sereia lá. Porra, um monte de doideira. Aí pincela um pouco a relação dos homens peixe, né? Daqui a pouco os Tommy socando o Teriubito, pau comendo, chega o almirante, puta que pariu, todo mundo tendo que fugir, que todo mundo tá tomando um pau, aí todo mundo é separado. Cara, vai de 0 a 100 muito rápido. Que é isso? Querendo One Piece, pegando ele do início e lendo ele devagar, ao mesmo tempo que eu tento ficar em dia. Tentar sendo a chave aqui, eu tô uns 20 capítulos atrás. E eu finalmente passei pelo arquipélago de Sabaody. E com isso pude reexperienciar o que eu considero um dos melhores arcos de One Piece. E estou aqui pra falar em geral porque eu acho isso. E como eu acho que o estilo de escrita do Oda funcionou nesse momento específico. Obviamente, spoilers de One Piece. Se você estiver vendo o live action e decidir, deixa eu ver aqui uma coisa sobre o mangá ou sobre o anime. Não. É muito na frente, é tipo Essa altura, se você tá vendo esse react e tava começando no One Piece pelo live action, pô, você já tomou 50 mil spoilers, né? Então foi mal. Os pontos de virada de One Piece. Enfim, o arquipélago de Sabaody é o começo da saga Marineford, que é a grande saga de guerra de One Piece, e é a saga que muda completamente o status quo da obra. One Piece funcionava de uma maneira até chegar nessa saga e depois funciona de outra maneira. As famosas consequências, né? Depois que não tinha até então. Apenas uma aventura. Com Sabaody sendo o começo dessa mudança, como exatamente esse arco consegue fazer essa transição? Olha essa porra, começa muito alegrinho, velho. Muito feliz. Muito One Piece, né? Até aquele ponto, né? Todo mundo vendo a aventura normal. Aí esse que dá tudo errado. Cheio de história. O que o Oda fez aqui? Muito simples. Ele começou o arco como qualquer outro arco. O Chapéu de Palha primeiro encontram o Duval. Cara, isso é muito troll, velho. Porque você não vê isso chegando. É como eu falei no começo, né? Se você tem essa expectativa de que vai dar tudo bem, porque você sabe que tá todo mundo bem lá, vivo na frente, né? E que você tá acostumado com One Piece até esse ponto, e que nada dá errado. Mas, porra, se você não tomar esses spoilers, sem saber o que vai acontecer nesse momento específico, você é muito pego de surpresa. Um bagulho muito cômico, porque, né, é o Duval. E aí a solução pra... Inclusive, o anime faz melhor, na minha opinião. Faz melhor. A cena das bolhas funciona muito melhor, por exemplo. Aquela... Pô, a Seiyu do Luffy, desculpa. Pra mim, é a Seiyu que mais entrega em atuação. Sei lá, pau a pau com o moleque que faz o Subaru. Fantástico. O que ela entrega nesse arquipélago aqui é coisa de outro mundo. É absurdo demais. Pra questão do Só perde provavelmente pra cena do show de Marineford. Também é cômica, onde o Sanji só chuta o rosto do Duval o suficiente pra que o rosto dele mude. E o Duval é um cara cômico. E nisso tudo também tem o Hachi, que já tinha aparecido em história de capa, então a gente sabia que ele estava por aí. Porém, ver ele interagindo de novo com o Chapéu de Palha é muito legal. Ver como a Nami mudou a visão sobre ele é muito legal. Nossos personagens de apoio são tão cômicos e pra cima e divertidos como geralmente são, ao mesmo tempo que eles têm algum tipo de profundidade, como geralmente é o caso. E aí a gente finalmente chega no arquipélago mesmo, e de novo, continua só sendo um arco de One Piece. Aprendemos sobre a ilha, aprendemos sobre o lugar, descobrimos como é que ele funciona. Que não é bem uma ilha, deixando claro, né? São raízes de uma árvore gigante. Bizarro. Essencialmente, estamos num arco normal. Um arco divertido, um arco leve, um arco de One Piece. É isso. Esse começo inteiro de Sabaody é algo que eu acho um pouquinho subestimado. Não só porque eu acho o arquipélago um lugar muito interessante, em questão de ambientação e também das histórias que são contadas sobre o lugar, e o conceito inteiro de que você tem que revestir seu barco com alguma porra pra poder descer pelo arquipélago. E também a ideia de que a base da marinha tá ali do lado. Isso também é interessante conceitualmente. Mas também porque é um começo normal. É um começo leve. Você não sabe o que tá vindo. Essa é a parte da graça. Porque a mudança
mudança da atmosfera do arco é progressiva e é bem legal. E não é nem que a atmosfera é mudada, é que temos ainda mais informações sobre Sabaody que mudam a maneira que você vê o lugar. Até certo ponto, quando eles estão explicando sobre o conceito dos supernovas e da ideia de que essa é a passagem pro Novo Mundo, me lembra mais que qualquer outra coisa aquelas ilhas de histórias de piratas, onde vários piratas se encontram e ficam no mesmo lugar ali, tendo seus conflitos, formando alianças, só que bem debaixo do nariz da marinha, o que é interessante. E aí, One Piece decide abordar uma das coisas mais pesadas e complicadas que ele já abordou, que é a questão de escravidão. Um pequeno adendo, história de piratas lidando com questão de escravidão é um bagulho meio complicado de se fazer, porque obviamente não só a escravidão foi uma questão da vida real, como todos nós sabemos, sendo um assunto bem sensível, bem delicado, a era da pirataria da vida real aconteceu nesse meio tempo de escravidão. Então tivemos bastante relações aí, e elas jamais foram agradáveis. Então pra One Piece, que é uma história de piratas que se passa no mundo fictício, decidir abordar esse tema, ele tinha que saber exatamente o que ia fazer, né? Por sorte ele soube. É nesse arco que nós graças a Deus, a escravidão foi banida do mundo. Que diferença de outras obras que abordam a mesma, não é mesmo? Olha como é que faz, né? De One Piece. Só que, tipo, não muito. Foi bem mais varrida pra debaixo do tapete. Porque os nobres do mundo ainda queriam ter pessoas sob seu controle. Mais nisso daqui a pouquinho. Queriam pessoas como posse. Então continuamos tendo leilões de escravos, só que um pouquinho escondidos. Mas só um pouquinho mesmo. Isso traz a ideia das marcas interessantes. Vista grossa, famosa. Amazon Lily, mas já trazendo pra cá, escravos dos Tenryubito são marcados. Isso, em uma questão de conceito, já traz. Igual gato. Não, a escravidão não foi abolida. Se você apontar pra marinha que esta pessoa aqui tem uma marca, eles não vão atrás do arrombado que comprou ele pra falar, não pode, escravidão é errado. Não, né? Devolver o escravo. E isso é tudo no mundo onde, teoricamente, a população não concorda com o conceito de escravidão. Pelo menos. Sim, isso é verdade. Mas e aí? Faz o quê? Não tem como lidar com esses filhos da puta aí. Da maior parte, né? Não é algo naturalizado, afinal, ela foi, entre aspas, abolida. Só quem tem o controle do destino desses escravos, no fim das contas, é o governo mundial. Considerando que a esse ponto já estávamos construindo bastante o governo mundial como antagonista da franquia, é uma maneira muito interessante de mostrar esse aspecto de maneira que faça sentido e que seja ainda mais cruel. Não importa os acordos que fizeram pra acabar com a escravidão, porque os nobres do mundo querem escravos. Então eles ainda vão ter de uma forma ou de outra e o governo vai proteger. E isso me leva para a aparição dos Tenryubito nessa história. One Piece não é sutil, isso pode ser algo positivo ou negativo, mas eu acho que nesse caso em particular é bem positivo, porque o Oda pode só mostrar o Tenryubito aparecendo, dando um tiro no cara e indo embora como se nada tivesse acontecido, usando um cara como montaria para que ele possa só seguir. E absolutamente ninguém pode fazer qualquer coisa a respeito. De um ponto de vista de moral e de ética, é injusto. De um ponto de vista governamental, esse Tenryubito tá totalmente no direito dele, porque é aí que fica claro, a marinha e o governo mundial estão governando para essas pessoas, e não pra 99,9% da população de One Piece. Essas pessoas têm privilégios só por serem Tenryubito. Nós temos... E se você volta desde o conceito inicial de One Piece, você tem exatamente isso. Só que em larga escala agora, tá ligado? Você pega desde o primeiro clássico lá, do Morgan, você pega o próprio cara de rato lá do arco do Arlong Park, exemplos da marinha corrupta estão ali. Foda-se a população, se importando apenas consigo e com seus ganhos próprios. Marinheiros gente boa em One Piece. Inclusive já conhecemos alguns até esse ponto da história. Garp, Kobe, essa galera é de boa. Só que não é o ponto. O problema da marinha e do governo mundial é sistemático. Não importa se as pessoas individuais da marinha são boas, se as ordens que elas têm que seguir são ordens feitas pra acatar o desejo de uma parcela minúscula da população e pra fuder todo o resto. E tudo isso que eu falei agora só é muito interessante da maneira que é apresentado na história. E também é interessante fazer parte dessa história. Ai, nossa, lacração no meu One Piece. Não só são assuntos muito interessantes de ver debatido em mídia, porque eu gosto de ver coisas assim de forma bem feita, de forma responsável e que me faz pensar a respeito, como funciona pros temas e conceitos da história. Parece que antes a marinha era só injusta e malvada, mas nesse arco a gente entende como ela funciona. E isso faz ela ser pior do que ser só cartunescamente injusta e malvada. Mas enfim, saindo dos temas apresentados aqui, indo pra história em si, antes de deixa a parada mais crível, né? Que é quando a merda atinge o ventilador e é muito interessante de ver, eu adoro que esse é o arco que inequivocavelmente apresenta Haki. A galera fala que o Shanks usou Haki do rei no primeiro capítulo, o que é verdade, porém isso meio que foi um retcon. Oda não pensou na ideia de Haki ali, gente, desculpa. E aí depois tem o mantra do Enel em Skypiea como o Haki da observação, o que sim, hoje em dia o mantra do Enel com certeza é Haki da observação, mas a maneira como eu vejo é que o Oda pensou nessa habilidade, a habilidade chamada mantra, e depois inseriu essa habilidade no conceito de Haki. Então sim, o Enel tem Haki, só que o nome da habilidade era outro e acho que ele não planejou pra ser, tipo, as habilidades Haki, então Haki da observação ali no meio. Não. Sim, concordo com você, mas pro cânone de One Piece agora,
Não é que ele tem hack da observação, ele tem mantra, né? Que é um hack da observação. Em paralelo ao hack da observação, que também é diferente com o hack da observação normal, que nem todo mundo tem, né? O hack da observação do Enel fez ele sentir a pessoa chegando na ilha, né? Do ponto longe pra caralho dele. Ele já sabia que o pessoal tava chegando na ilha. Não é que nem o pessoal geralmente usa o hack da observação para encontrar alguém escondido, para ver alguém que tá invisível, ao olho nu, esse tipo de coisa. Para detectar projetos que tá vindo na sua direção, você conseguir desviar a tempo. Esse tipo de coisa mais comum. Também tem um nível mais avançado que você consegue ver literalmente o futuro, né? Quanto mais você avança nisso, mais o tempo você vê no futuro. Então, tem muitas variáveis com esse tipo de coisa, né? O próprio outro hack, né, do armamento evoluiu para Ryu. E tem, talvez até aparecer mais coisa à frente. Acontece. São variáveis. Nas Ilhas Cuja mesmo tem um tipo diferente de hack que não necessariamente é o hack do armamento, mas é algo semelhante a ele, que não faz a pele ficar escura e coberta como se fossem realmente umas placas de metal, tá ligado? Não. Mas fica tão resistente quanto, por exemplo. Não, era mantra. Enfim, esse é debatível. O que também é bem debatível é a aparição do nome Haki em Giant, porque o Barba Negra fala que a recompensa do Luffy é muito baixa pro Haki que ele tem. Só que, tipo, não tinha nem despertado o Haki na época. E o que eu vejo dessa fala é só que Haki é uma palavra normal. Haki significa ambição ou determinação. Significa umas 35 coisas diferentes porque é japonês. Se você vê muitos scans e muitas traduções, se pá, até algumas traduções oficiais, eu não posso confirmar ou negar isso aí, não colocam a palavra Haki quando o Barba Negra fala isso. Eles só traduzem normal, porque eu acho que era só pra ser uma fala normal mesmo. A recompensa do Luffy é muito baixa considerando a ambição dele. É engraçado como o Barba Branca sempre despreza, por algum motivo, apenas o Luffy, né? Você já parou pra pensar nisso? Ele fala, eu não lembro exatamente de todas as vezes, mas tem uma outra que é muito recente, né? Que quando o Luffy vira Quinto Imperador, proclamado Quinto Imperador, ele fala, não, pelo amor de Deus, como assim esse pirralho virou Quinto Imperador? Você não fez coisa o suficiente pra estar nesse nível ainda. Ele tá muito baixo. Então ele reclamar desse tipo de coisa é extremamente frequente, né? Pelo menos 2 vezes aconteceu. Então... é esquisito. É isso, faz sentido. Mas aqui em Sabaody é onde ele, sem dúvidas alguma, colocou Haki na história, apresentou Haki... Pra mim, o Barba Negra vai tomar no cu. E ele vai ser, tipo assim, muito mais forte que o Luffy. Ele vai ser o próximo personagem que vai perder pro Luffy. Que vão falar, não, mas o roteiro salvou o Luffy dessa derrota. Que nem fizeram com o Katakuri. Vai ser a mesma coisa. Ah, não, foi o roteiro que fez o Luffy vencer o Katakuri. Ele deixou o Luffy vencer. Mesma coisa você com o Tite. Tite subestima o Luffy desde o início da obra. Ele ia atrás do Luffy, não conseguiu pegar o Ace. Ele subestimava o Luffy nessa época aí, falando que a recompensa dele era baixa. Ele subestimou o Luffy dentro de Impel Down e tomou no cu, né? Tomou um dano do caralho naquela porrada que ele levou. E ele subestimou o Luffy quando o Luffy virou Imperador, né? A primeira vez. Depois quando ele virou Imperador de novo, né? Agora oficialmente entre os 4, aí ele não falou. Pelo menos não mostrou ele falando. Se mostrar, eu não ficaria surpreso. De novo ele tirando salvo por cima. Então, cara, eu acho que ele vai cair e vai ser nessa porra de subestimar. Minha opinião. Haki como um conceito e fez com que Haki fosse realmente um elemento de One Piece. E a forma como ele fez... Eu entendo que a mudança visual pro Haki do armamento ficar preto, para poder as pessoas entenderem o que tá acontecendo, é uma mudança boa. Isso é um fato, beleza? Só que não teve mais isso daí com as Kuja. Posso ter ficado maluco aqui. Mas todas as vezes que a Hancock apareceu dando um chute nos outros e fazendo os cacete, nunca apareceu ela mudando que nem o Luffy, tá ligado? Ela fica normal, de boa. Então eu acredito fielmente que em Amazon Lily, por algum motivo, usando as técnicas dela ali mesmo, tem um hacker da armadura diferente. Assim como o Wano tem o Ryu, que é diferente do hack normal. Entende? Fez isso foi muito legal, na verdade. A gente vê o Luffy sem querer ativando o Haki do Rei contra uma vaca e todo mundo fica confuso, tipo, que porra foi essa? Ele, sei lá, ela só dormiu, não entendo, nossa, que estranho. E aí depois a gente vê o Rayleigh usando isso em um grupo de pessoas. Isso que é o interessante. O nome ainda não é mencionado. Nós não sabemos o que essa coisa faz exatamente. Sabemos que as pessoas dormem só. Mas a gente viu o Luffy usando isso sem querer. E aí a gente vê um dos personagens mais fortes da história usando isso aleatoriamente pra desmaiar uma galera toda. Isso coloca na sua cabeça, ok, o que diabos é essa habilidade? Isso parece
parece ser importante. Haki do Rei é apresentado como uma coisa importante. Eu acho que mandaram muito bem nisso. E aí, a gente chega na cena do leilão. Luffy dá um socão... Tipo assim, a introdução no Rayleigh é tipo... Big Fiction que fala, né? Que bagulho foda. E é muito bom. Tipo assim, desculpa novamente o mangá, mas o anime... A trilha sonora na cena é muito foda, velho. Os efeitos lá que eles botam... Tipo, é absurdo, não tem como. Não tem Ryubi. E isso é muito legal. Isso daqui é o melhor soco dos animes. Legal e muito catártico e bom de ver. Nunca vou cansar de ver isso, especialmente no anime. Eu prefiro o mangá de One Piece em geral. Em Wano eles deram uma grande melhorada, mas eu não tô vendo todos os episódios também. Só que eu acho que essa pra sempre vai ser a minha cena favorita, né, do anime. Ela melhorou a cena do mangá 3000%. O que faz essa ação ser muito interessante é que o arco inteiro está... E é doido que o anime vira o mangá em tese, né? Falando, não encoste um Tenryubito. Você não pode fazer isso. Algum almirante vai vir e vai meter a porrada em todo mundo. Não façam isso. Só que nós somos chapéus de palha. E contra a marinha é o que a gente faz. Lembra quando eles queimaram a bandeira da marinha em Enies Lobby? Isso é basicamente uma declaração de guerra, né? Teoricamente, pelo menos. E essa é a questão. Eles queimaram aquela bandeira, eles foram contra uma equipe de elite da marinha e tudo deu certo. Foi tudo de boas. Tomaram um pau? Vamos ser sinceros aqui, né? Foi tipo no limite. O pessoal ganhou da CP9, né? Ganhar da CP9, ganhar, mas foi no limite. O pessoal ganhou essa porra, né? Então, ali já tava mostrando que o negócio não tava ficando difícil. Aí, pô, querer tancar o Almirante, sendo que o Luffy já tinha tido uma experiência com a Aokiji, realmente, né? Esse daqui foi o ato mais imprudente que ele já fez na vida. Então por que não iria tudo de boa de novo, né? Por que daria algum problema dessa vez? E eu gostei muito desse conceito de brincar com fogo e acabar se queimando. Eles iam mandar o Almirante e eles mandaram o Almirante, junto com os pacifistas. E a ideia da aparição do pacifista é muito legal. Porque primeiro... Cara, é muito doido quando vê um pacifista aí do nada, parece o Kuma. Os caras estão se matando pra enfrentar um filho da puta só. Porra! Parece o Kuma. Tomaram no cu, velho. Acho que é o Kuma. O Kuma já tinha aparecido, então beleza. E aí só durante o combate contra ele que, opa, não é isso não. Inclusive o Kuma tinha deixado eles irem mais ou menos em Thriller Bark. Então pra aparecer de novo e tentar prender eles, e aí ele só não fala nada, e aí do nada ele tem poderes diferentes, o que está acontecendo? É um pânico muito legal que vai crescendo. E esse pânico fica melhor ainda, porque precisa da equipe inteira, todo o bando, lutando contra esse pacifista, pra conseguir finalmente derrotá-lo. E todo mundo tá muito exausto durante o combate. Todo mundo usou o seu máximo pra conseguir sobreviver a esse combate. E aparece outro. Esse tapa na cara é muito legal. E além dos pacifistas, aparecem o Sentomaru e aparece o Kizaru e o Luffy. O Luffy tem que falar: corre, a gente vai morrer aqui se ficarmos aqui. É claro isso. Que o bando teve dificuldade com os arcos até então. Só que com... Tipo assim, fugir não é demérito nenhum, né? Fugir é um bagulho comum pra caralho, pô. Pirata foge pra cacete, acontece. Não seria a primeira vez que eles estavam fugindo de alguma coisa, não, pô. Já rolou várias vezes também, até esse ponto. Mas eles sempre voltavam pra ganhar depois, né? Tem isso, né? É que esse momento específico é tipo, caralho, fudeu pra caralho, a gente vai morrer. Sua determinação e força de vontade, eles conseguem vencer no final. Esse é o arco onde isso não tem como acontecer. Esse é o arco de fomos muito fundo nisso aqui. Nós fizemos o correto, mas nós brincamos com fogo. Agora fudeu. Isso é uma virada que continua pros próximos arcos. Tipo, até chegar em Marineford. Todo mundo em Marineford é mais forte que o Luffy. Isso é muito interessante. Né? Todo mundo mesmo. Não todo mundo, mas vocês entenderam. É, sim, né? Os figurantes não. O Luffy é peixe pequeno comparado com o resto do mundo. E a gente sente isso na pele nesse arco. É muito legal e é o momento mais, entre aspas, devastador de One Piece. Né? Porra, o último texto do arco é: e os chapéus de palha foram completamente destruídos em Sabaody. Ter 500 capítulos pra chegar nisso é só genuinamente muito bom. É uma virada que te pega, especialmente quando você consome isso pela primeira vez sem spoiler. Sim. E essa é a questão. Eu acho que esse arco funciona muito melhor se você não souber o que acontece nele. O choque de, caralho, a gente realmente perdeu. A gente perdeu e eu não sei o que vai acontecer. Perdeu, ué. Fudeu, perdeu tudo. Em seguida. Porque é essa sensação que Sabaody te deixa no final. O que diabos vai acontecer agora? Fora isso, a apresentação de vários personagens novos são muito legais e muito interessantes. É muito bom. Saber mais sobre o Rayleigh, sobre a questão inteira do Roger, é muito legal. Essa é tipo a primeira vez que realmente temos um contato direto com o Roger. Né? Não direto com ele em si, mas com a tripulação dele. Então temos mais algumas informações sobre o Roger. Em geral, Sabaody... Não foi a primeira com isso, não, né? Já tinha aparecido outro, mas... Dá pra entender o que ele quis dizer. Hoje é um arco muito importante, e além de ser muito importante, ele é muito bom. Ele é facilmente um dos melhores arcos de One Piece. E ele é o arco que fez a mudança em One Piece. Depois desse arco, One Piece nunca mais foi o mesmo. Enfim, o que vocês acham desse arco? Gostaram desse arco? Deixa nos comentários e fala qual é o seu arco favorito também. É isso, muito obrigado por terem assistido. Muito E é isso, cara, maravilhoso, né? Inclusive eu não parei pensar em relação a onde eu encaixaria o Wano como arco favorito da minha vida, né? Em relação ao One Piece. Mas muito bom o vídeo do Danael. Trabalho fantástico como sempre.
E, cara, pra mim, Sabaody é fantástico, já disse isso muito claro. Gosto demais, se ele pediu pra falar o arco favorito, meu arco favorito continua sendo Marineford. Continua sendo Marineford meu arco favorito. Eu acho que isso nunca vai mudar. Talvez pode ser superado no final, se o final for, tipo, absurdo e foda. Um ano eu posso dizer que tá ali, talvez pega um top 5, vai. Top 4, talvez, melhores arcos. Eu tenho que relembrar as coisas exatamente aqui, mas eu não acho que é superior a Marineford. Também não acho que seja superior a Sabaody, por exemplo. Mas é do caralho, tem momentos incríveis e muito bom mesmo. Gostei do fato de ser um arco gigantesco, gostei do fato de ser um arco que tem muita divisão, né? Em atos que divide muito bem os acontecimentos, desde que eles chegam, desde que o Luffy é preso, evolui Haki, os caralho, vai vir guerra em Onigashima, passar o flashback do Oden, aí por invasão Onigashima, por essa desgraceira aí até o Kaido PD, foda, construção absurda. Você passa realmente por muita coisa pra chegar ali e fantástico. Mas assim, ao mesmo tempo que tem muita coisa legal, tem umas coisas que é meio merda, né? Tem realmente, eu vou falar que não tem. Então essas coisas meio merda dá umas desniveladas um pouco, né? Eu me incomodo mais com coisas que tem em um ano do que tem em outros arcos que eu gosto tanto. The Marineford não é o primor absurdo, não. Se você tivesse Haki na época de Marineford, aquela guerra tinha mudado pra caralho, né? O resultado seria totalmente diferente, seria totalmente imprevisível se Haki existisse na época. Então quando você assiste Marineford, você tem que ignorar que Haki existe. Aí depois você vai lembrar, né? Aí você finge que quando tava rolando, alguma coisa aconteceu que não pegou, não surtiu efeito, tá ligado? E é isso. Que porra, isso daí destruiria muita coisa. Mas, pô, nada é perfeito. Nada vai ser, mas ainda é uma história fantástica, tá ligado? E como tem menos demérito do que tem de mérito, funciona melhor. Mais fácil pra mim. Beleza? Meu arco favorito é Thriller-Bark. Aí gosto é diferente, né? Acontece. Não sendo Zou, tá de bom tamanho.